Hoje nós vamos ver as principais notícias do mercado financeiro da semana que vai de 16 a 20 de novembro de 2020. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zeidan, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu mudei um pouquinho aqui o esquema de gravação, então eu vou compartilhar a minha tela com vocês, vocês vão poder ver tudo que eu tô vendo, as notícias que eu tô vendo aqui na minha tela, a gente vai poder ver as manchetes junto, tá? Então vamos lá para minha tela. Bom, primeira notícia que eu separei aqui para vocês é: Selic baixa pode perder eficácia em meio à dívida alta e dominância fiscal volta ao debate no Brasil. Isso é uma coisa que eu venho falando há muito tempo, tá? Vocês, quem acompanha aqui o canal, sabe que eu venho falando que a Selic artificialmente baixa não adianta a gente baixar a dívida, achar que vai agora a coisa que vai conseguir ter crédito barato, que vai conseguir levar a economia para frente, porque não é assim que as coisas funcionam, né? Quando a Selic ela tá baixa, a gente corre muito risco ali de não conseguir não conseguir rolar a nossa dívida, não conseguir ter gente que aceite emprestar dinheiro a essa taxa. Que a taxa de juros não é simplesmente eu vou aqui colocar a taxa de juros a 0,5%. Não é exatamente assim que a coisa funciona, né? A taxa de juros ela é um acordo ali entre a pessoa que está emprestando e a pessoa que está recebendo, está pegando emprestado. Então não adianta a gente querer favorecer um dos lados que a coisa não casa, né? Não fecha negócio. Então, uma das críticas que a gente tem aí a essa questão do Banco Central, né, baixar a Selic, é que primeiro ele baixou muito, né, exagerou, e segundo que para mim o Banco Central nem devia mexer nesse tipo de coisa, tá? A taxa de juros é como se ela é o preço do dinheiro. Então, é como se fosse você querer controlar o preço do arroz, o preço do macarrão, entendeu? Não adianta, a gente sabe que isso dá problema, que traz escassez, que traz uma série de problemas, né? Então, uma das críticas que a gente tem aí à atuação do Banco Central é essa, de baixar muito a taxa de juros, fazer aqui esse populismo fiscal, né? Sendo que a principal preocupação do governo deveria ser justamente diminuir a dívida, ter uma responsabilidade fiscal, diminuir a dívida, justamente porque quando você diminui a dívida, você aumenta a sua capacidade de pagamento, a sua nota de crédito melhora e você consegue juros mais baixos, entendeu? Não é simplesmente baixando a taxa de juros que magicamente você consegue empréstimo mais barato, né? Então, essa é uma das principais preocupações aí. A gente vai ver o desenrolar dessa novela aqui nos próximos capítulos, né? A gente vai ver inflação, vai ver um monte de coisa aí que é desagradável. Outra notícia que eu separei que eu achei interessante letalidade de coronavírus cai 75% em segunda onda na Itália. Isso é maravilhoso de se ouvir. Lógico que ninguém quer uma segunda onda, mas saber que essa segunda onda está vindo um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais fácil de lidar, é sempre positivo, né? Vamos torcer para que essa segunda onda passe logo, que a gente se livre logo desse negócio que é o coronavírus e vamos tocar a nossa vida, né? Porque ninguém merece ficar parado esperando, né? Esperando passar e fazendo um monte de coisa e não podendo fazer um monte de coisa por causa desse vírus. Isso aí
já tomou muito tempo nosso, a gente tem que dar um jeito logo de passar essa vacina, de se imunizar, dar um jeito de voltar à vida normal, né? Apesar de que muita coisa eu acho que ao normal não vai voltar. Mas vamos ver, né? Outra notícia interessante que eu peguei aqui pra gente: produção e empregos estão em alta na indústria, diz CNI. Aqui a gente vê que foi o 5º mês consecutivo de alta na produção. Isso aqui é o seguinte, é interessante ver, é positivo, traz um otimismo, os empresários estão otimistas, mas é aquilo, é o que eu falei, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, não é nada, nossa, meu Deus, nossa vida está resolvida, tá? Mas é sempre positivo, é sempre interessante a gente ver as coisas desenrolando, né? Ninguém gosta de desemprego, de produção em baixa. Então, isso aqui é extremamente positivo, a gente poder ter uma perspectiva um pouquinho mais para frente aí. Isso considerando que a pandemia passe, que as coisas se resolvam, né? E, ainda sobre pandemia, Covas afirma que não existe segunda onda de coronavírus em São Paulo e descarta novo lockdown. Gente, período de reeleição, vocês não acreditem em nada que qualquer político, principalmente aqueles que foram ali para o segundo turno, não acreditem em nada que eles falarem. Né? É óbvio que o Covas vai falar que não tem segunda onda e que não vai ter lockdown. Ninguém gosta de lockdown. É uma medida impopular, né? Se precisar fazer, uma coisa que as pessoas vão fazer ali chorando, entendeu? Então é óbvio que à beira da eleição ele vai descartar todas as possibilidades, mas a gente sabe que não é. Infelizmente não é bem assim. A gente não pode confiar muito no que o cara tá falando, mas vamos ver, né? Eu espero mesmo que isso aqui esteja correto. Eu acho que não, mas eu espero que esteja correto. Depois a gente cobra ele. Bom, continuando. Euro supera dólar como moeda de pagamento pela primeira vez desde 2013. Bom, o que é quando eles falam como moeda de pagamento, né? São justamente as transações ali que vão ocorrendo mundialmente. A gente sabe que uma moeda, um dos fatores principais para a gente considerar uma moeda e considerar a força de uma moeda, é justamente ela ser utilizada como forma de pagamento, meio de troca. Né? Então, uma moeda ela é forte quanto mais as pessoas utilizam ela. E o dólar, pelo menos na história recente, ele sempre foi ali muito utilizado, né? O comércio internacional é todo em dólar. E a gente vê aqui o euro dessa vez superando ali o dólar. Não acho que seja uma mudança muito drástica, talvez um sinal ali. Eu acho que só mostra um pouquinho que o dólar tende a perder um pouquinho de força, principalmente agora com o governo democrata, apesar de que, como eu falei na semana das eleições americanas, o governo do Joe Biden não vai conseguir fazer muita coisa, o Senado ainda é republicano, né? Então a gente vai ter 4 anos aí dos Estados Unidos não conseguindo fazer muita coisa, né? Eles não conseguindo governar. Mas isso é uma das coisas que eu acho interessante, às vezes, quando a gente fala sobre Estados Unidos, né? Muita gente se pergunta por que os Estados Unidos é uma potência tão grande, né? Por que eles se desenvolveram tanto, apesar do mundo, né? E assim, desde o começo a história dos Estados Unidos, ele foi fundado ali uma base de liberdade, não só liberdade econômica, que a gente muitas vezes fala aqui, né?
mas a liberdade em geral. A própria Constituição dos Estados Unidos, ela traz muito essa questão da liberdade. E eu acho que, assim, eles cresceram muito porque começaram certo, começaram ali na liberdade, e eu acho que conforme os anos foram passando, eles foram perdendo muitas liberdades, então muitas coisas que no começo dos Estados Unidos ali nem se cogitava ser controlado, esse tipo de coisa, hoje já se fala em, por exemplo, controlar as armas, controlar um monte de coisa. A gente vê que é uma perda, eles vêm perdendo espaço na sua liberdade há muito tempo. Isso é uma coisa que no longo prazo vai minando ali a capacidade econômica do país, né? Então eu acredito que se o povo dos Estados Unidos não bater o martelo ali e lutar pela sua própria liberdade de novo, né? Eles vão começar a decair cada vez mais, infelizmente. Mas o fato deles terem começado certo, né, deles já terem experimentado um pouquinho de liberdade, mesmo não sendo uma liberdade total, eles nasceram com muito mais liberdade do que muitos outros países, isso já é uma grande vantagem, né? Quem dera aqui no Brasil a gente um dia tivesse um pouquinho de liberdade igual eles têm lá, né? Vamos torcer para um dia isso acontecer. Bom, próxima notícia aqui. Guedes, governo está super endividado e tem que voltar à trilha de reformas. É o que eu venho falando. Graças a Deus o nosso ministro da Economia concorda, né? De que a gente tem que passar mais reformas, tem que fazer logo quantas reformas puderem. A gente tem que dar um jeito na situação fiscal do Brasil, do jeito que está. A coisa não vai para frente, mas vamos ver, né? Ele reafirmou aqui que segue um programa liberal-democrata. Eu não acho que liberdade, que os liberais e os democratas são coisas que podem se misturar, mas enfim, e que não vai aumentar impostos. Isso é o mínimo que a gente espera, né? Eu sei que a gente teve muito gasto aí no governo, principalmente nesse período de pandemia, né? Tanto que ele, se não me engano, ele fala aqui na notícia, né? Que a gente não vai voltar a uma bola de neve, né? Que a dívida subiu agora por causa da pandemia, mas que eles tinham diminuído a relação dívida-PIB e que em 2021 eles vão derrubar também a relação dívida-PIB. Eu espero que seja esse o caminho mesmo, porque senão, em pouco tempo, a gente vai estar passando por dificuldades bem complicadas, né? Outra notícia aqui. Guedes fala em até vender um pouco de reservas para diminuir dívida do Brasil. Depois a gente vai ver nas próximas notícias aqui que o mercado não aceitou muito bem essa fala, né? O que acontece? A gente tem aqui uma grande reserva internacional e ele falou de vender a reserva internacional para diminuir um pouco a dívida. Se você pensa de uma forma ali um pouquinho mais simples, pode até fazer sentido. Pô, eu tenho. É a mesma coisa que uma empresa que tem dinheiro em caixa ali e resolve abater parte da sua dívida, diminuir o custo do seu capital, diminuir a quantidade de juros que ela paga. Faria sentido. Mas numa situação ali num país, eu acho que é um pouquinho mais complicado, né? Teria que ver, assim, tá, vender um pouco de reservas. Quanto? Quanto que é esse um pouco? Qual que vai ser o impacto dessa falta de reserva na nossa relação cambial, né? Porque a gente sabe que a gente consegue controlar muito o câmbio, apesar de que eu acho que a gente não deveria controlar, né? Mas da forma como é feita a política econômica hoje, a gente controla. A gente tem um câmbio sujo, que a gente fala, né? Que ele é livre, mas com uma certa intervenção, né? E a gente tem o controle da taxa de juros, né? Eu acredito que os dois deveriam ser
livres. Mas a gente sabe que se soltasse os dois agora ia ser um caos total, né? É o tipo de coisa que a gente tem que fazer aos poucos. Mas assim, a gente ter reservas internacionais dá espaço para a gente conseguir manobrar. Então, putz, o dólar teve uma subida muito grande, você pode despejar um pouquinho mais de dólar no mercado para baixar o preço. Se caiu muito, você pode recomprar. Então foi o que eles fizeram, por exemplo, quando estava no auge da pandemia, o dólar a R$ 6, eles venderam uma parte, né, da reserva internacional, e quando caiu de volta, eles recompraram. O pessoal chamou isso do trade do ano, né? Não é exatamente um trade, mas é uma forma que o Banco Central tem de controlar ali a taxa de câmbio, né? E aí a gente vê aqui na próxima notícia que ideia de Guedes de vender reservas vira alvo de críticas. Assim, nada de novo, qualquer coisa que tanto Paulo Guedes quanto Bolsonaro falarem vai ser alvo de crítica, né? Às vezes as críticas estão certas, às vezes não. Depende do que você considera certo ou errado, do que você acha que é melhor para o país ou não, né? Mas assim, a gente muitas vezes tem que evitar um pouquinho do conflito, né? Eu sei que provavelmente ele falou essa coisa da reserva como talvez um exemplo, como uma das medidas que eles tomariam, esse tipo de coisa, e muitas vezes a mídia pega aquele pedacinho ali que ele falou e fala, ó, ele errou aqui e faz um escarcéu danado, né? Mas assim, a principal crítica é que isso seria basicamente ali um truque contábil, né? Você diminui a dívida ali mas só no papel, né? Que na verdade isso aí afeta a capacidade do governo de tomar dívida e afeta mesmo, né? A quantidade de reserva internacional que você tem afeta muito a sua capacidade de pagar a sua dívida, né? Então, quanto mais reserva você tem, mais capacidade você tem, mais você consegue um empréstimo internacional ali com mais facilidade, né? E vendendo um pouco de reserva, você diminui essa capacidade. Você teria que aumentar os juros, aumentar o quanto que você oferece para quem está te emprestando dinheiro para que você consiga um empréstimo, né? Então vai diminuir um pouquinho da dívida, mas vai pagar mais juros, né? Então é complicado. Por último aqui, governo não trabalha com a prorrogação do auxílio emergencial, afirma Valderi. Sim, a gente sabe que o auxílio emergencial, eu particularmente, eu sou contra muitas formas de assistencialismo, né? Mas nesse caso do auxílio emergencial, eu acho que precisava sim ter feito esse auxílio, já que a gente tem essa política populista, né? A gente tem essa coisa de ajudar, de pagar, de ter Bolsa Família, de fazer um monte de coisa. Eu acho que era necessário, né? A gente fazer um programa para ajudar o pessoal, né? Mas agora vamos ver aqui o nosso índice Bovespa e o nosso dólar, né? Então vamos lá. Peraí, deixa eu colocar aqui. Telas, isso. Então aqui a gente está no gráfico diário, deixa eu mudar para semanal, que é o que eu sempre olho aqui com vocês. Então a gente vê que essa semana teve uma continuação do movimento de alta, né? Foi uma alta um pouquinho menos expressiva, mas a gente vê que superou aqui o último topo que tinha sido deixado, né? A gente colocou um novo topo lá no 107 mil e voltou, né? Mas
O movimento aqui é majoritariamente de alta. A gente vê que ele não conseguiu romper esse fundo anterior, voltou, né? Então ele não conseguiu romper aqui, voltou para cima. Agora provavelmente ele vai subir um pouquinho mais e depois vai corrigir, vai talvez corrigir para cá, deixar um fundo um pouquinho mais alto e continuar o movimento de alta, né? Claro que isso aqui são... A gente sabe que a análise gráfica ela é muito mais efetiva quando a gente pega uma janela de tempo menor, né? Como aqui a gente está num gráfico semanal, né? Qualquer evento grande que movimente muito o mercado, ele vai fazer uma grande diferença no gráfico, né? O gráfico no semanal ele se movimenta muito mais lentamente, né? Vamos ver agora o dólar. Eu sempre coloco para vocês aqui o dólar futuro, tá? Sempre quando eu falo de dólar para vocês, eu sempre falo é sempre o dólar futuro que eu tô vendo, tá? Então o dólar futuro, a gente vê que na semana passada ele encostou aqui nesse fundo, não conseguiu romper, né? Então ainda não quebrou a tendência aqui de alta, né? A gente vê que ele está deixando, ele sempre deixa topos, fundos mais altos, né? Topos mais altos também. Ele encostou aqui mais ou menos, quase encostou no fundo no último fundo, voltou. Agora eu acredito que a gente tenha um pouquinho de espaço para permanecer nessa faixa aqui durante a próxima semana, né? Não acredito que ele vá cair muito forte, acredito que ele vá continuar esse movimento aqui de alta e buscar esse novo topo aqui. Se talvez, a gente sabe na análise gráfica, né? Se ele buscar esse topo aqui e voltar a cair antes de romper esse topo, pode ser uma indicação ali de reversão, né? Mas eu acho que ele, no geral, ele vai ficar nesse mesmo patamar aqui. A tendência eu acho que é diminuir esse movimento de alta, tá? Eu já faz um tempo que eu venho falando que eu acho que o equilíbrio dele vai ser em volta aqui dos 5,32, 5,40, por aí, né? Então, essa região aqui, eu acho que ele vai só ficar indo para cima e para baixo perto dessa região. Bom, basicamente, para essa semana é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Isso faz uma diferença absurda para a gente aqui. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na descrição. Podem entrar em contato comigo à vontade. E por hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.